Glória a Deus, aleluia. Nós estamos falando sobre avivamento, e a ideia é não parar por enquanto de falar sobre avivamento. Existem várias nuances quando a gente fala de avivamento. Quando a gente fala de avivamento, muita gente pensa no resultado que o avivamento produz, talvez nas notícias que o avivamento produz. Existem muitos feitos que um avivamento pode produzir. Existem muitas mudanças que um avivamento pode produzir. E nesta manhã eu quero falar um pouquinho sobre o que o avivamento pode fazer na minha vida, o que o avivamento pode fazer na tua vida individualmente. Eu quero usar um personagem muito conhecido na Bíblia para mostrar para você o que o avivamento é capaz de fazer, ou a vida desse personagem antes e depois do avivamento. E talvez você consiga se identificar com esse personagem que é enigmático, é um personagem muito interessante, é um personagem do Novo Testamento, muito conhecido. Ele estava muito perto de Jesus, ele caminhava sempre com Jesus, e eu quero falar um pouquinho para você sobre o avivamento na vida de Pedro. Pedro, que o nome significa pedra, ou pequena pedra, ou lasca de pedra, ou fagulha de pedra. Você imagina o nome da pessoa ser pedra, por aí você já começa a imaginar quem é essa pessoa, né? E a Bíblia vai nos dizer, vai nos mostrar, quando a gente olhar, eu vou citar aqui vários textos, não vamos ler todos. Se quiser anotar, você pode anotar depois. Se você tiver curiosidade, você é daquelas pessoas que gostam de conferir depois direitinho o texto, você vai poder conferir. Mas Pedro, ele é um dos primeiros discípulos. Pedro com seu irmão André, eles são os primeiros a serem chamados como discípulos de Jesus. Pedro, que torna-se, além de discípulo, um apóstolo de Jesus depois, e vai ser muito conhecido em toda a narrativa bíblica. Nós vamos ver o texto que está em Mateus capítulo 4, e se a gente olhar o versículo 18 a 20, nós vamos ver que Jesus está andando na beira do mar da Galileia, e ele vai ver dois homens que são pescadores, lidando com a pesca, lidando com as suas redes. A história vai nos dizer que Pedro, ele tem uma pequena companhia de pesca, ele é um empreendedor da pesca, e ele está lá, um determinado dia, mexendo com o seu barco, com suas redes, pescando alguma coisa ali com o seu irmão André. E a Bíblia diz que Jesus vê aqueles homens, e Jesus chama aqueles homens para seguir. E Jesus fala assim: olha, deixa tudo aí, me segue, e eu vou mudar aquilo que vocês estão fazendo. De pescador de peixe, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Para nós é muito fácil entender hoje o texto, porque está tudo explicado. Tem quantas concordâncias bíblicas, tem quantas Bíblias explicadas, tem quantos livros escritos a partir dos originais. Mas naquele tempo, você imagina, você está fazendo o teu trabalho, você é um house clean, e alguém passa perto de você e fala assim: ó, deixa o vacuum, deixa a vassoura, deixa o balde, deixa o pano e me segue que eu vou mudar. Você não vai limpar mais casa, você vai limpar a gente. Eu acho que deve ter dado um nó, mas sabe o que a Bíblia diz? Que eles imediatamente obedeceram. E eu já vou dizer uma coisa para você nesta manhã: a tua vitória vai estar na tua obediência, o teu milagre vai estar na tua obediência, o teu milagre vai estar no alinhamento da tua vontade com a vontade de Deus, e não o contrário. Eu vou repetir: o teu milagre está no alinhamento do teu coração com o coração de Deus, da tua vontade com a vontade de Deus, e não a vontade de Deus ser adaptada à sua vontade. Tem milagre que você está esperando, mas você está esperando que Deus faça a tua vontade. Deus quer que você faça a vontade dEle, para Ele operar os milagres dEle na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios. E eles obedecem imediatamente. E o texto bíblico vai nos mostrar, e a narrativa bíblica, a história bíblica vai nos mostrar que Pedro é um homem de temperamento forte. Diga comigo assim: temperamento forte. Diga assim: sanguíneo. Diga colérico. Eu, por exemplo, meu temperamento é muito tranquilo. Aqui tem um irmão que ele é doutor em temperamentos, o Valteir, não sei se ele está por aqui, está ali, Valteir, né? E o Valteir nos abençoou muito aqui, dando estudos aqui sobre temperamento. Na época o Valteir pediu para fazer o teste com todo mundo daquela classe que a gente tinha, né, Valteir? E aí foi feito o exame com todo mundo. Ele falou: pastor, posso fazer o teu teste? Eu falei: pode.
E ele fez o teste, depois ele falou, posso divulgar para todo mundo? Ele não estava querendo expor ninguém, mas ele falou assim, posso divulgar para todo mundo, né? E aí sim, e ele falou, pastor, teu temperamento é sanguíneo, colérico, empatado, lá em cima. Eu falei, que novidade, que novidade, eu sou do tipo de pessoa que você começa a contar a história para mim, se você começar a demorar muito, eu já falo assim, fala o final. Mas eu tenho aprendido, viu? Eu tenho aprendido, e tecnicamente até aprendi que eu tenho uns transtornos aí, déficit de atenção, hiperatividade. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, ela me diagnosticou, falou, o senhor tem hiperatividade. Eu falei, olha que interessante, tem. Mas o Espírito Santo é tão tremendo, é tão poderoso, que se ele vir sobre a vida de uma pessoa, ele controla o teu temperamento. Escuta o que eu vou te dizer, o Espírito Santo nunca vai mudar o teu temperamento. Se você é colérico, vai continuar sendo colérico. Se é sanguíneo, vai continuar sendo sanguíneo. Se você é fleumático, vai continuar sendo fleumático. Se você é melancólico, vai continuar sendo melancólico. O Espírito Santo, a partir do momento que você vem para Jesus, não muda o teu temperamento. Mas então, como que você nunca me viu gritando com ninguém aqui na igreja? Com quem eu gritei aqui na igreja até hoje? Quem eu dei uma má resposta até hoje aqui na igreja? Eu grito aqui no púlpito com o microfone na mão, que aí é diferente. Aí eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo é capaz de moldar o teu temperamento. Mas nós estamos falando de um Pedro antes do dia de Pentecostes. Ele é tão impulsivo que quando Jesus fala, me segue, deixa a rede, você não vê ele perguntando por quê, você não vê ele perguntando para quê, você não vê ele perguntando como que ele ia comer, como que ele ia se manter, você vê ele obedecendo imediatamente. A Bíblia diz que ele deixa tudo e segue a Jesus. O teu milagre está na tua obediência imediata à voz de Deus para você nesta manhã. E aí o texto vai mostrar para a gente esse Pedro lá na frente, de novo, como ele se comporta em algumas situações. Por exemplo, eu separei aqui, quando Jesus, capítulo 16 de Mateus, versículo 21 a 23, Jesus começa a dizer para os discípulos que ele ia padecer, que ele ia para Jerusalém, ele ia sofrer, ele ia ser morto, ele ia ser entregue na mão dos homens maus, ia ser morto, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Aí sabe o que Pedro faz, com aquele impulso dele, ele chama Jesus para o lado e ele começa a dar um conselho para Jesus. Senhor, tem misericórdia de ti, isso não vai acontecer. Sabe o que Jesus responde para ele? Coloca o versículo seguinte. Jesus virou para Pedro, diz o quê? Lê comigo lá. Todos, bem forte, 1, 2 e 3. Espera aí, Pedro tinha sido chamado, obedeceu, caminhava com Jesus, ou seja, ele ia na oração, ele ia na igreja, ele dava dízimo, ele caminhava, e agora ele está ouvindo uma voz, para trás de mim, Satanás, será que é possível que se eu não me cuidar, eu ser um instrumento não de Deus, mas talvez eu ser usado pelo diabo em algum momento? Será que isso é possível? Sim ou não? Segundo a Bíblia, sim. Então eu preciso vigiar, eu preciso cuidar na minha caminhada, para mim ser instrumento de Deus e não do diabo na vida de alguém. Jesus fala o quê? Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra. O nome dele é pedra. Pedra do quê? De tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos... Se alguém estiver te motivando para as coisas que não são de Deus, só te chamando para aquilo que não agrada a Deus, para aquilo que não tem nada a ver com Deus, tudo que ele planeja, tudo que ele faz é para contrariar o que Deus fala. Eu não estou dizendo nem a igreja, estou dizendo a palavra de Deus, fazer coisas contrárias. Não estou nem dizendo impedir você de ir no culto, impedir você de ir na oração, de você ir no jejum, você ir no culto de ceia do Senhor, coisas que aparecem e a tua agenda vai estar cheia sempre. Se você não cuidar, aqui nesse país, no começo você conhece pouca gente, tem pouco recurso, pouca condição, pouca informação, você tem muita necessidade e pouca condição de supri-las. Mas como essa é uma terra tão abençoada, à medida que você for passando, à medida que você for caminhando, Deus vai te dando pessoas do teu lado, vai aumentando o grupo de pessoas, a tua network, o teu conhecimento, o teu inglês agora já não é só mais hi e bye, você pode falar, what's your name, how are you, how old are you, yeah. What's going on? My friend. Here not. Aqui não, tentei traduzir, não ficou muito bom.
Mas você já consegue entrar e sair, você fala, você já não precisa ficar esperando o dia inteiro para alguém lá traduzir você no banco, não precisa ficar esperando o dia inteiro para alguém traduzir você lá naquele lugar para pagar aquela conta, e daí começa a vir o recurso, começa a vir a condição, teu carro já não é mais aquele rondinha com o para-choque amarrado, com um arame, com uma fita tape segurando o vidro de um lado e um outro plástico segurando o outro, não, você já estaciona, se você sair no pátio agora, a gente fosse lá fora, fazer um exercício, olhar a qualidade, a quantidade, o ano, a milhares desses carros que estão aqui fora, alguém ia falar assim, uau! Sabe por quê? Você trabalha, você soa, você é inteligente, Deus te dá graça, dá fôlego de vida, dá saúde, dá condição, dá entendimento, dá discernimento, dá capacidade para você fazer, você luta mesmo, batalha mesmo, faz mesmo, Deus vai te ajudando, vai te abençoando e as coisas vão indo bem. Mas de repente chega um certo ponto, e eu falei esses dias, eu vou repetir de novo, aqui tem uns que já estão num ponto que é o seguinte, ele só vem na igreja no dia da escala dele. Se ele está escalado no louvor, ele vem no louvor. Se está escalado no estacionamento, vem no estacionamento, na recepção, na acomodação, na câmera, só vem no dia da escala dele. E naquele dia eu fiquei meio nervoso aqui, vou confessar que fiquei mesmo, meu lado sanguíneo sobressaiu. Eu falei assim, para de fazer o que você está fazendo, seja crente e venha todo dia, todo domingo. Você está identificando com Pedro aí? Pedro está andando, ele não tem discernimento do que está acontecendo. Jesus falou que precisava, e ele está dizendo, sabe o que? Senhor, tem misericórdia de você, você não vai passar por isso não. Sabe o que Jesus fala? Jesus, é corte fino assim, não teve nem preâmbulo. Ele falou, sabe o que? Para trás de mim, Satanás, você só pensa nas coisas terrenas, você não pensa nas coisas dos céus. Esteja perto de gente que pensa nas coisas dos céus, queiram as coisas dos céus, desejem as coisas de Deus, queiram as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus vão permanecer em você e através de você. As coisas de Deus vão fazer diferença quando as coisas terrenas não fizerem a diferença na tua vida, não resolver o que precisa resolver. Então, a gente vai ver um outro momento. João 18:10. Agora Jesus já está ali no Jardim das Oliveiras. Vem aquela turma toda prender ali. E dentre eles vem um rapaz chamado Malco, servo do sumo sacerdote. Vem toda uma guarda para prender Jesus. Quem é Jesus? Jesus fala, sou eu. Todo mundo cai. A Bíblia diz que todo mundo cai. De novo, quem é Jesus? Jesus fala, sou eu. Todo mundo cai. Cai de novo. O poder de Jesus tão maravilhoso, mas tinha que se cumprir aquilo que a palavra, os profetas, Deus estava dizendo que precisava cumprir. Sabe por quê? Porque se aquilo não acontecesse, Jesus não passasse por aquilo, nós talvez não estaríamos aqui neste momento para dar glória ao nome de Jesus. Mas como o plano de Deus era que Jesus Cristo entregasse a vida dele, fosse ao Calvário como o Cordeiro de Deus, inocente, imolado, como o Cordeiro mudo que não abriu a sua boca, e sem dizer palavra alguma, ele se entregasse por mim e por você, e o sangue dele derramado naquela cruz te perdoou, me perdoou, nos perdoou, de todo pecado. Eu tenho entrada diante de Deus, você tem entrada diante de Deus, porque o sangue de Cristo, vertido naquela cruz inocente, foi suficiente e capaz de uma vez por todas, nos limpar, nos perdoar, nos purificar, e nos colocar no santo dos santos, de frente a frente com Deus, para adorar em espírito e em verdade. E sabe o que vai dizer a Bíblia? Quem que está ali, de novo? Simão Pedro trazia o quê? Andava armado. Aqui a gente até pode andar armado, porque a lei permite, você pode tirar a tua licença, você que anda armado, anda com cuidado, se cuida por aí, não precisa andar se exibindo para ninguém, né? Tem as regras direitinho, de como você pode andar, se anda armado ou não. Pastor não gosta de ouvir falar de arma, então tampa o ouvido, né? Beleza, vamos para frente. Mas Pedro estava armado, e estava andando todo esse tempo com Jesus, já fazia tempo, já fazia 3 anos que ele andava com Jesus e estava armado. E sabe o que a Bíblia está dizendo para a gente aqui? Ele tira o quê? A espada, e ele faz o quê? Feriu o servo do sumo sacerdote. Ele só arrancou a orelha, decepou, arrancou a orelha direita do Malco. E os historiadores vão dizer para a gente que o Malco foi mais ligeiro do que a espada de Pedro, porque era para tirar o pescoço. Parece que ele deu um puxado aqui e arrancou só a orelha. Jesus pega a orelha, coloca no lugar, imediatamente cola a orelha de novo. Pedro, guarda essa espada. Você não aprendeu ainda como são as coisas? Olha um Pedro, discípulo. Eu não sei como é que se você está fazendo aí no trânsito, no trabalho, se você é daquele que não dá tempo para a pessoa, arranca a espada, e se ele não for ligeiro, você corta o pescoço. Ele não vai querer vir onde você vem, não vai querer fazer o que você faz, não vai querer glorificar onde você glorifica, não vai querer contribuir onde você contribui, não vai querer nem te acompanhar onde você vai. Mas quando vem o avivamento, tudo isso muda.
Quando vem o poder do Espírito Santo de Deus, toda essa impulsividade que você tem, todo esse temperamento vai ser direcionado, redirecionado, alinhado com as coisas de Deus, e Deus vai te usar como um instrumento poderoso nas mãos dele, para que o nome de Jesus seja exaltado, glorificado e honrado. Onde ninguém tiver coragem de falar, você cheio do Espírito Santo vai ter coragem de falar. Esse Pedro que nós estamos vendo aqui é um Pedro ainda antes do dia de Pentecostes, que eu estou te mostrando. E aí vamos para frente, lá em Lucas 22, o texto é muito longo, mas dos 54 pelo menos ao 62, o Pedro então, depois que Jesus falou para trás de mim Satanás, ele falou: não, Senhor, então é o seguinte, eu vou com o Senhor até as últimas circunstâncias. Jesus falou: você não vai, Pedro. Não, Senhor, eu vou, se tiver que morrer eu morro com o Senhor. Jesus falou: Pedro, olha, fazer o seguinte, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, antes de amanhecer o dia, antes de romper amanhã, você vai me negar 3 vezes. E a Bíblia vai dizer que Pedro começa a seguir de longe. Quando Jesus é preso, ele é levado para a casa do sumo sacerdote, ali é feita uma fogueira no pátio, muita gente em volta, aquele movimento é diferente, aquele acontecimento é diferente, e aí uma pessoa pergunta para Pedro, ele nega, uma mulher pergunta para ele, nega, depois um homem pergunta de novo, ele nega, depois outro fala assim: ei, você tem o jeito dele, você fala que nem ele. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, não tem como você andar com Jesus e estar da mesma maneira. Não tem como você vir aqui ouvir a palavra de Deus o ano inteiro e sair daqui e continuar praticando as mesmas coisas. Ou alguma coisa está errada com a palavra, ou alguma coisa está errada com você. Como a palavra está fazendo efeito na vida de muita gente, eu imagino que alguns de nós precisam entender aquilo que Deus quer que a gente entenda nesta manhã. O poder do Espírito Santo vai fazer a diferença na tua vida, vai fazer a diferença na tua casa, vai fazer a diferença no teu pensamento, vai fazer a diferença nos teus negócios, e você vai começar a olhar as coisas de uma maneira poderosa e sobrenatural. O Espírito de Deus que eu estou falando aqui nesta manhã está aqui interessado que haja mudança na minha vida e na sua vida. Quando você sair daquela porta para fora, as coisas estarão diferentes para a glória do nome de Jesus sobre você. O Espírito Santo está aqui nesta manhã, sabia disso? Aleluia! Ô glória! E aí na terceira vez que alguém pergunta, a Bíblia diz que ele até pragueja, ele fala: não conheço, já não sei o que vocês estão falando, e fala um monte de bobagem. E aí esse versículo vai dizer, coloca ali para mim de novo. Isso, o Senhor voltou-se, olha, olhou o quê? Diretamente. Jesus olha dentro do olho de Pedro. Dá uma olhada bem no olho da pessoa que está do teu lado aí um pouquinho. Olha dentro do olho da pessoa, não fala nada, só olha. Você viu? Tem gente que fica sério, tem gente que dá uma risadinha. Você que é casado, quando você dá uma olhadinha bem dentro do olho do seu cônjuge, assim, não precisa falar nada às vezes, não é? A pessoa vai pedindo perdão às vezes. Não é assim? Jesus dá aquela olhada para dentro do olho de Pedro, né? O galo cantou. Quando ele escutou o galo cantar, Jesus, onde estava, preso, identificou Pedro no meio da multidão, olha diretamente. Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. O que ele tinha dito? Antes que o galo cante hoje, você me negará quantas? 10 vezes. Eu não sei se você anda negando Jesus por aí. Eu não sei em que situação ou circunstância você fala até que é crente, mas tem momento que você nega o nome dele. Você não tem coragem, às vezes. Mas o Espírito Santo é tão maravilhoso que quando ele vem sobre a vida da pessoa, ele muda tudo isso, dependendo do teu temperamento. O Espírito Santo é capaz de mudar isso no teu local de trabalho. As pessoas vão falar: o que está acontecendo? Está tendo mudança em você. O Espírito de Deus que está aqui nesta manhã vai trabalhar de dentro para fora. Vai mudar o teu desejo de dentro para fora, a vontade pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, em adorar a Deus. Pastor, eu não sei o que está acontecendo, eu tenho vontade de adorar a Deus, de glorificar o nome de Jesus, de dar glória ao nome de Jesus, de agradecer. Há uma vontade tão grande de começar a agradecer. Às vezes eu quero chorar, chora, irmão. Não precisa segurar não, aqui é o lugar que o homem chora. Chora nos pés de Jesus. Esse Pedro então acaba negando ao Senhor Jesus. Aí vamos ver depois então como que muda, se muda alguma coisa. Atos, lá no capítulo 2 nós conhecemos o texto, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, aproximadamente 120 pessoas. A Bíblia vai nos dizer que dentre eles estavam todos os apóstolos de Jesus, vários discípulos e os apóstolos também, incluindo Matias, que agora substitui Judas e já faz parte do ministério apostólico ali de Jesus. Era alguém que tinha visto e que tinha caminhado com Jesus, tinha estado pessoalmente com ele e também tinha sido prova e testemunha da sua ressurreição.
Precisava ter esses requisitos. Jesus tinha prometido lá em Atos 1:8 que eles receberiam o poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, e eles iam ser testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Deixa eu repetir para você, eles seriam testemunhas até os confins da terra. Eles seriam testemunhas, sabe onde? Nos Estados Unidos da América do Norte, no estado da Geórgia, no condado de Cobb County, Fulton County, Guiné County, Cherokee County, e por aí vai. Aonde você está, com quem você está, você é testemunha de Jesus, marcado pelo sangue de Jesus, selado pelo Espírito de Deus, você é propriedade de Deus, você está sendo preparado para o arrebatamento da igreja. E talvez alguns se frustrem um pouco, porque talvez você vai vir aqui e falar, poxa vida, eu não estou assim entendendo muito, não está tendo muita palavra assim tão direta como eu viver aqui, e tem até a palavra vai nessa direção, para você caminhar direitinho aqui, mas a gente não pode te ensinar a viver para sempre aqui, porque você não foi criado para viver para sempre aqui, você foi criado para o céu, amado. Aqui é passagem, é por um pouco de tempo. Tá bom aí as coisas? Tá bom, pastor, Deus tem abençoado, tem me prosperado, você não sabe que maravilha. Não se acostuma muito não, sabe por quê? Porque um dia você vai ter que deixar esse pão de Cristo, você vai subir daqui. A Bíblia diz que o seu corpo vai ser transformado em um corpo glorioso como o corpo do Senhor, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Pastor, a coisa está muito difícil, estou atravessando uma maré, que o senhor nem sabe, uma coisa tão complicada, uma luta, uma batalha. Então você está no caminho certo, porque Jesus falou, no mundo tereis aflições. Faz parte do pacote. Quem vem para o Evangelho já vem sabendo que de alguma maneira, em algum momento vai sofrer. Se o Evangelho te prometer só coisa boa, nenhum tipo de desafio, de luta, de sofrimento, pula fora desse Evangelho. Em algum momento, em alguma área da tua vida, vai chegar o infortúnio, vai chegar a notícia contrária, você vai passar por um frio na barriga, um desconforto, alguma coisa vai estar acontecendo. Eu não creio que você vai viver sempre assim, a menos que você tenha o chamado do profeta Jeremias, que foi chamado, me parece que só para sofrer, mas mesmo entendendo esse chamado, a Bíblia vai me dizer, vai me mostrar, que ele foi fiel, morando dentro de uma fossa, foi fiel, morando dentro de uma gruta, foi fiel, apanhando no rosto, foi fiel, comendo pão e água que alguém deu por misericórdia, foi fiel, e se você continuar fiel, nós continuarmos fiéis, o veremos nas mansões celestiais, no céu. Sabe por quê? Aqui foi um campo de teste, foi só um pouco. Por que é importante o avivamento na tua vida? Porque vai mudar como mudou na vida de Pedro. A Bíblia diz no capítulo 2 que o Espírito Santo vem, eles estavam reunidos ali, e de repente houve um som como de um vento muito forte que enche a casa. Não tinha o vento, tinha o som parecido como o som do vento. E a Bíblia vai dizer que quando esse vento vem, eles têm sim, aí todos têm uma visão. Eles vê chama de fogo, e essa chama se reparte, pousa sobre cada um deles, esse fogo vai vindo sobre cada um deles, e a Bíblia vai dizer que começa um fenômeno até então não visto, eles começam a falar em outras línguas, diferente da língua que eles eram nascidos, e a Bíblia diz que todos são cheios do Espírito Santo de Deus. E nesta manhã, a expectativa do meu coração e o desejo do Espírito Santo que está aqui é que todos nós sejamos cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Ninguém vai parar você cheio do poder do Espírito Santo de Deus. O diabo podem até tentar. Se você estiver cheio do poder do Espírito de Deus, ninguém para você. Escuta, ninguém para você. Ninguém para você. Diga para o teu irmão, se estiver cheio do Espírito Santo, ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar não, irmão. Você é cheio do Espírito Santo? Não. Pode parar você com o teu dinheiro, pode parar você com a tua fama, pode parar você com a tua influência, pode parar você com os teus títulos universitários, aí pode alguém contestar você. Você é cheio do Espírito Santo, independente do teu background, se você estiver cheio do Espírito Santo, sair por aquela porta cheio do Espírito Santo, o teu domingo será o melhor domingo de todo o ano, a tua semana será a melhor semana de todo o ano. O poder do Espírito Santo agrega valor em você, faz a diferença na tua vida, muda você e controla o teu temperamento. Pedro era aquele impulsivo. Jesus, o Senhor mesmo que está aí, então manda eu ir sobre as águas. Olha, cara, rapaz, ele estava na frente de tudo. Você é assim, você tem temperamento assim? Dá um amém só os que tem temperamento assim, deixa eu ver. Eita, tem mais gente parecida comigo aqui. Abri um parênteses para dizer o seguinte: tem esperança para nós aqui nesta manhã. Tem esperança para nós aqui nessa manhã.
às vezes você não atravessa as coisas, que depois você para um pouquinho assim, 3 minutos depois, fala, por que eu falei isso, gente? Gente, por que eu fiz isso? Eu tinha que ficar com a minha boca fechada, por que eu fui falar? Gente, que chance que eu perdi de ficar quieto. Você coloca os pés pelas mãos, às vezes, a carroça na frente. Coloca. Mas sabe o que o Espírito Santo faz? Ele equilibra isso aí. Ele enche você de uma maneira tão gloriosa, tão poderosa, que vai ter hora que você vai falar, mas eu não levo o pastor desaforo para casa de jeito nenhum. Se você é desse, você é um excelente evangelista. Depois do Espírito Santo vir na sua vida. Depois de Pentecostes a coisa muda. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que começa aquele barulho, todo mundo ouvindo falar em línguas, o povo que estava por ali, de várias nações da terra, vem ver o que está acontecendo. Você sabe o que o texto vai dizer para a gente? Atos capítulo 2, versículo 14. Olha o que a Bíblia vai dizer. Então Pedro levantou-se com os 11. Gente, por favor, vem aqui. Irmãos, liderou. Se levanta com os 11 em alta voz. Imagina todo mundo orando em línguas. 120, imagina todo esse grupo aqui orando em línguas, o barulho que não é. Você consegue entender alguma coisa? A menos que o Espírito Santo dê interpretação, a gente não consegue entender nada. A verdade é essa. Todo mundo, 120 orando em línguas. Era a primeira experiência, eles deviam estar no gás. Sabe quando você foi batizado com o Espírito Santo? Que ninguém parava você ficou a noite inteira orando em línguas, o dia inteiro orando em línguas, a pessoa ia falar que você respondia orando em línguas. Dirigiu-se à multidão, e olha o que ele faz, ele não arrancou a espada não. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me, Pedro explicando, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão embriagados como vós pensais. É 9 horas da manhã, o judeu não tinha feito o de jejum dele ainda, não podia tocar em vinho, era a partir das 10 que ele podia comer pão e tomar vinho. Então ninguém aqui está bêbado não. Deixa eu explicar isso. E sabe o que ele faz? Ele chama o texto, chama a Bíblia. E olha que não tinha smartphone, não tinha Bíblia com essas versões. Não, ele começa a citar o profeta Joel, no capítulo 2 do profeta Joel. Isso foi o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Eles serão cheios do Espírito Santo. Até os servos, até os escravos serão cheios do Espírito Santo. Vai ter sinal em cima no céu, sinal embaixo na terra. E não vai ser só isso não, vai ter mais gente que vai ser alcançado por esse Espírito, e começa a profetizar, e ele começa a citar os salmos. Pedro cita um monte de salmo ali. Isso foi o que Davi disse, olha, e começa a dizer da visão de Davi, irmãos, o túmulo dele está entre nós até hoje, isso não mudou, Davi não ressuscitou, mas ele não estava falando sobre isso, ele era profeta. Pedro fala, Davi era um profeta, porque ele viu naquela visão o Senhor Jesus Cristo à direita de Deus, ressuscitado, quando Deus falou para ele, que o corpo de Jesus não ficaria no túmulo, nem sofreria decomposição, que nem o osso dele seria quebrado, e Pedro começa a citar os salmos, e Pedro vai falando uma palavra que você pode ler depois em casa, a pregação dele, ele vai falando, e a pregação dele começa a confrontar o pecado daquelas pessoas. Olha, vocês crucificaram esse homem aí, ó, ele foi ressuscitado por Deus, ele deu provas infalíveis que ele era o Cristo, vocês entregaram aos homens, vocês consentiram, vocês foram aqueles que crucificaram. Ei, lá no versículo 38, no mesmo capítulo, olha só, Pedro respondeu. Eles perguntaram, a palavra foi tão forte, sabe o que eles falaram? O que a gente faz então, por favor, ajuda. Você já ouviu a palavra aqui? Que você fica aí, gente, o que eu vou fazer com o que eu estou ouvindo? Vai ter a oportunidade que o Espírito Santo vai te dar de fazer o que você precisa fazer. O que nós fazemos? Ele podia ter falado, vocês estão tudo perdidos, bando de desobedientes, seus idólatras, e começar a xingar. Não. O que ele fala? Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Oh, glória em nome de Jesus. Vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Primeira pregação dele foi essa, está lá no capítulo 2. Sabe o que acontece? 3.000 aceitam Jesus como Salvador. O que queria arrancar a orelha dos outros, agora prega
3.000, o Espírito Santo vai te transformar numa ferramenta, num instrumento poderoso nas mãos de Deus, para profetizar, para proclamar. Você não vai voltar para casa com briga no trabalho, intriga no trabalho, intriga no trânsito, briga no trânsito, briga na escola, intriga na escola, briga na reunião de família, intriga na reunião de família, briga na ceia de Natal, briga na ceia de Ano Novo, briga no dia do Thanksgiving, briga em tudo que é momento, briga no dia da eleição, briga depois da eleição. Não. O Espírito Santo vai te encher tanto, vai mudar a tua condição, vai controlar o teu temperamento. E quando você abrir a tua boca, você é instrumento de Deus, poder de Deus, graça de Deus, palavra de Deus, salvação de Deus e dons de Deus. Glória ao nome de Jesus. E aí, se você continuar lendo, você vai ver o capítulo 3, não vai dar tempo da gente ler. Se você olhar o capítulo 3, não muito depois, Pedro e João, 3 horas da tarde, estão subindo para o templo, para a hora da oração. Eles estão indo para a oração. E você conhece a história do paralítico da porta Formosa. E a Bíblia diz que uma das portas chamava Formosa, uma das portas do templo de Salomão. Segundo a história, é muito bonita, com muitos detalhes. Depois o Márcio fala à noite os detalhes da porta. Porém, ele está preparando ali. Eu mexi com ele hoje. Coloca o homem ali. Pedro e João estão vindo, normalmente, para oração. Lembra que agora é depois do Espírito Santo, tá? É depois do avivamento, tá? E aí o homem faz o quê? Estende a mão esperando receber alguma coisa. Nem olha para eles. Ei, rapaz, olha para a gente aqui um pouquinho. Olha para nós. Eu não tenho, deve ter checado a carteira. Com certeza o rapaz não aceitava aplicativo nem cartão. Porque hoje em dia o pessoal chique já no Brasil, os mendigos já usam maquininha de cartão. É verdade, o pessoal no farol, não é? Já usa maquininha de cartão. Não tinha nada disso. Tem alguma coisa, João? Não tem. A Bíblia vai dizer que ele pega na mão, olha para a gente, olha dentro do olho dele. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. As juntas vão se firmando, a coisa vai se recompondo. E a Bíblia diz que o homem não só andou não, ele entrou pulando, saltando dentro do templo. A primeira vez que ele pôde entrar dentro daquele templo, ele foi junto glorificando. E alguém olhava, não era o paralítico? Era, mas era o paralítico depois do Pedro cheio do poder do Espírito Santo. Era paralítico, agora anda. Sabe o que vai acontecer? O poder de Deus, o dom de Deus dentro da tua vida vai colocar gente que está parado, paralisado, para andar, para saltar, para glorificar. Não entrava, vai entrar. Não glorificava, vai glorificar. Não adorava, vai adorar. Não tinha, vai ter. Não recebia, vai receber. Não sentia, vai sentir. O poder de Deus na tua vida vai afetar positivamente a vida de outros, para que o nome de Jesus seja glorificado. Você é instrumento de Deus. Glória ao nome de Jesus. E aí dá um tumulto tremendo. Esse negócio de avivamento dá tumulto. E aí, um tumulto. O povo veio para cima e já querendo. Pedro falou: espera um pouquinho. Não somos nós, não. É o poder do Jesus Cristo que vocês mataram. De novo, Pedro pega e dá outra pregação neles. Sabe o que vai acontecer? Fala comigo assim: 5.000. Bem forte: 5.000. Lembra da outra pregação? 3.000. Agora, Pedro estava mais preparado. Pedro deve ter preparado um sermão. Falou: se eu tiver outra chance. Sabe por quê? O Espírito Santo vai te usar, mas tem que se preparar também. Ah, pastor, Deus está querendo me usar. Eu tenho que estudar sobre esse dom. Eu tenho que ir para o curso de teologia, aprender a ler Bíblia. Ler Bíblia. Deus pode usar você. Eu conheço pessoas que chegavam, né, citavam um texto. Você falava: Jesus, onde que está esse versículo mesmo? Aí você tinha que tentar fazer um malabarismo para achar algum versículo parecido com aquele. Mas que o Espírito Santo usava. Tinha muita graça e pouco conhecimento. Agora, você que está me ouvindo, você pode se encher de conhecimento e de graça. Poder do Espírito Santo. Pedro soltou o verbo, pregou mais alinhado, mais cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que aconteceu? 5.000 pessoas se arrependeram. Olha o que o avivamento produz na vida de alguém. E depois, se você olhar em Atos 5, versículo 15 e 16, eu já estou terminando aqui. Atos 5, olha só. As pessoas queriam estar perto de Pedro. Talvez antes ninguém, nem André. O povo levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos, o que, meus irmãos? Me ajude aí. O que? A sombra de quem? Fizesse o quê?
se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos. Lembra comigo a última parte, 1, 2 e 3. Como é que é? Não vai dar para chegar mais perto de Pedro, mas vamos fazer, porque o judeu acredita que a unção da pessoa, ela se estende até onde a sombra da pessoa pode estender. Esse é um costume judaico. Então sabe o que? Pedro vai passar por onde hoje, na hora que ele sair da pregação lá do templo? Ele vai passar por tal lugar. Então vamos colocar aqui estrategicamente. Não vai dar tempo dele ungir, não vai dar tempo dele parar, mas nós cremos que a unção que está sobre ele vai alcançar essa pessoa. Colocava ali, e quando passava, olha lá, a sombra, passava sobre a pessoa, e a Bíblia vai dizer que a pessoa era curada. Ei, a sombra, ele impor a mão, ungir, tudo bem, mas a sombra, o Espírito de Deus quer fazer a mesma coisa com você e através de você. Fique em pé, por favor. Já deu nosso tempo. A sombra dele, ativando a fé das pessoas e as pessoas sendo curadas. E eu concluo com o que ele mesmo escreveu em 1 Pedro 3, 15 ao 17. Ele vai escrever 2 cartas. Primeira carta de Pedro e segunda carta de Pedro. E na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele está falando sobre como você ter paciência para falar da sua fé para alguém. Que tem gente aqui que é tolerância zero até para explicar sobre Jesus para alguém. E sabe o que a Bíblia vai mostrar para a gente? Ele diz assim, antes, santifique Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre o quê? Para quê? Para os amigos? Qualquer pessoa que pedir o quê? Por que você é assim? Você tem essa esperança. E sabe o que vai dizer o texto? Coloque o próximo. Contudo, façam isso com o quê? Não. Pedro, se fosse João falando de mansidão, tudo bem. Mas Pedro falando de mansidão? O Espírito Santo faz isso. Isso aqui é obra do Espírito Santo, tá? Responda com mansidão e o quê? Respeito. Você quer ganhar a pessoa para Jesus? Você não respeita o que ele crê. Ele não é obrigado a entender o que você entende. Quando você me viu aqui nesse púlpito citar uma denominação, falar mal da fé de alguém? Quando? Mostra para mim. Volta todos os vídeos que tem aqui dessa igreja gravado há muitos anos. Quando? Se você chegou nesse entendimento, tem esse nível de fé, de espiritualidade, louvado seja Deus pela tua vida. Respeite, não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Eu não tenho compromisso com o resultado, você sabia disso? Eu não tenho. Pastor, não tem? Não. Eu tenho compromisso em entregar o que Deus me deu para te entregar nesta manhã. Se você vai ouvir, vai querer vir na frente, eu não venho de casa preocupado com isso, com quantos vão vir aqui na frente, ou vou levantar a mão, de jeito nenhum. Já vim, hoje eu não tenho esse entendimento mais. Eu vinha, se não vim pelo menos, não, peraí. Eu tenho que entregar absolutamente tudo que o Espírito de Deus colocou no meu coração para nos entregar aqui nesta manhã, para mim e para você. O resto é com Deus. Ei, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem o quê? Envergonhados de suas calúnias. E o versículo 17, é melhor sofrer por fazer o bem, se for do quê? Então pode ter a vontade de Deus de eu passar por um sofrimento? Claro que pode, está aqui. Jesus já tinha falado que ia ter aflição, já. E posso sofrer? Claro. Aqui o evangelho não é cor de rosa, não. O evangelho aqui tem cruz, tem espinho, tem sangue. Se for da vontade, do que fazer o mal. O mesmo Pedro que arrancou a orelha, agora diz, está convertido. Sabe quem converte? O Espírito Santo. O avivamento veio sobre ele de maneira poderosa e mudou toda a história dele. Glória ao nome de Jesus. Esse Espírito Santo que mudou a vida de Pedro, muda a minha e a sua vida também. Se tivéssemos tempo de falar aqui, chamasse aqui, eu, o Bolinha, o Juliano, e a gente começasse a contar uma história para vocês aqui. Estou falando porque a gente se conhece há 31 anos. Nós não estávamos no púlpito pregando, não. Talvez os pais olhavam e falavam assim, Jesus, onde foi que eu errei? Mas o Espírito Santo muda as coisas. E esse Espírito Santo que eu sinto a presença dele aqui nesta manhã,
a graça dele aqui nesta manhã, a presença maravilhosa nesta manhã, capaz de controlar o teu temperamento, a tua impulsividade, capaz de colocar a palavra certa para você, no momento certo. Você é homem de Deus, é mulher de Deus, será usado como instrumento de Deus, para toda boa obra de Deus, nesse tempo e nessa geração. Você é parte de uma geração verdadeiramente avivada, cheia do poder de Deus, que tem graça e poder do Espírito Santo de Deus dentro da tua vida. E eu quero nesta manhã convidar você que deseja reconciliar-se com Jesus. E quando eu falo de reconciliação, você já sabe que é com você, porque você estava andando muito perto, você sabia como estava caminhando, e por um motivo que não interessa para ninguém aqui, só você e Deus, situações, circunstâncias, percalços, acontecimentos, você se afastou. Mas hoje você gostaria de caminhar na direção do Senhor Jesus e dizer: Jesus, que o teu Santo Espírito venha morar na minha vida, e como o Senhor mudou a vida de Pedro, mude a minha. Se você deseja esse momento, o altar está aberto para você. Eu te convido bondosamente para que você saia do seu lugar, peça licença para alguém se precisar e venha aqui à frente. Nós vamos orar por você e com você nesse momento, em nome de Jesus. Porque tudo que há Isso. dentro de Você que precisa, é o teu momento. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você pode ajudar quem está perto de você? Olha para a pessoa e fala assim: quer ir lá? Eu vou com você, eu te ajudo, vamos. Fala aí, pergunta aí. Isso. Nós vamos orar. É o teu momento. É para você. Esse tempo é teu. Esse altar está aberto para você. Esse altar está aberto para você. Reconciliação com Deus. Ou se você também nunca aceitou Jesus, nunca teve um testemunho público de fé, e deseja nesta manhã, com esse gesto de caminhar até aqui à frente, dizer: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, a minha vida é tua. O Senhor abriu os dois braços naquela cruz, eu não me envergonho de sair do meu lugar e caminhar até a frente para dizer que o Senhor é o Senhor da minha vida. O altar está aberto para você.